Ora, boa tarde. Se é para ir em peso a este evento, então, Mário, eu, tu, Fernando, mais alguns, temos que nos inscrever, vocês sabem quem são, não vou dizer nomes. Ora bem, nós estamos a seguir uma série de estudos em Atos, chamado Reino em Ação, não é? Reino em Ação. E eu vou dar continuidade com uma história incrível. Reino em Ação, porque temos um rei que está vivo, vamos estar a celebrar isso mesmo no próximo fim de semana, nosso Rei Jesus, e que enviou o seu Espírito Santo. Temos um rei que fala à sua igreja, estava a falar à sua igreja, aos seus discípulos ali, através do seu Espírito Santo, e depois estávamos a ver montes de histórias reais, né? de discípulos que ouvem a voz do Espírito, decidem obedecer e que Deus capacita para verem coisas incríveis a acontecer. Não é? E hoje vou dar a continuidade com uma história que está em Atos 10, por isso se quiserem podem abrir ali, sim. E é uma história incrível, porque é Deus a usar um homem que já tinha sido usado tremendamente, mas a quebrar algo que estava enraizado, sabem? É que nós somos pessoas de hábitos. Nós somos pessoas de hábitos. Por exemplo, antes de eu começar propriamente, quem é que está sentado no mesmo lugar onde normalmente costuma estar aqui ao domingo? Quem está? Vá lá, eu sou um deles, estava ali. Sim? Olha, então eu tenho um desafio para vocês, desde já, pois é. Eu quero vos pedir que em 30 segundos vocês mudem de lugar. E quanto mais radical fores a mudar de lugar, melhor. Ok? Então, força aí, mudem de lugar. Muito bem. Continua aí com seu pai, só muda de cadeira. Vá lá, 10 segundos, estão de parabéns. Epá, usar para o lugar do lado, não sei se isso conta, sim? Olhem, eu tinha decidido na minha cabeça que há um lugar que normalmente está vazio, que é em frente ao pregador. Não sei se têm medo que a gente mande alguma coisa para a frente. É câmara. Mas o Pedro é a pessoa que está mais próxima, por isso ele vai receber um saco de amêndoas. Ok? Vou dar uma palma para ele. Agora estás a pensar porque é que eu não ia mais para a frente. Mas sabem, não é mau nós termos alguns hábitos, mas é uma brincadeira. Mas devemos estar atentos a esses hábitos. Não deixarem que esses hábitos fiquem de tal maneira enraizados que estamos demasiado habituados a uma coisa. Faz sentido? Sim. Sim? Olha, diz olá à pessoa que agora que tens aí ao teu lado. Não sei se foste com a mesma pessoa. Mudar de sítio dá oportunidade. Se estás aqui de novo pela primeira vez, normalmente não fazemos isto, é a primeira vez que fazemos. Podes vir novamente. Mas dá-nos a oportunidade de conhecer pessoas novas. E de certa maneira, foi isso que aconteceu ali em Atos 10, com alguém que estava a ser usado tremendamente, o apóstolo Pedro, e também com alguém que estava a começar a ser usado por Deus, um homem chamado Cornélio. Okay? Então, eu vou pedir para vocês abrirem em Atos 10 e vou pedir à Beatriz para ela pôr o primeiro slide, se ela puder. Sim. Eu chamei a esta pregação percorrer a distância. Percorrer, neste caso, para o caso de Pedro, foi 60 km. Sim. Nós temos aqui o nosso amigo Rico que diz que percorreu 60 km em 6 horas, ali no Jerez. A Bíblia diz que Pedro... É uma história quase inacreditável, mas nós sabemos que ele é um homem de palavra, por isso eu acredito. A Bíblia aqui diz que o apóstolo Pedro, e nós vamos ver, ele demorou um bocadinho mais, que eu vi que ele não tinha ouvido, o Rico também tinha mais pessoas para levar, provavelmente um dia e tal, a percorrer a distância entre duas cidades reais, que ainda agora tu podes visitar esses lugares. Uma delas chamada Jope e outra Cesareia, sim? E é algo incrível que acontece através desta história que eu vou tentar contar pelas minhas palavras, e se tu podes estar a seguir e se eu me enganar em alguma coisa, levanta o braço e fazer isto. E então, a Bíblia começa logo, antes de mais, no capítulo 9. Se estamos a falar sobre seguir a rotina, e neste caso o próprio apóstolo Pedro, Deus vai desafiá-lo. Atenção, ele já estava de tal maneira num nível que ele estava ali em Jope, e nós a semana passada estávamos a ouvir sobre aquilo que aconteceu com Saulo, e ali no final do capítulo 9 vemos que há coisas incríveis para acontecer ali em Jope. Coisas como, por exemplo, na cidade ao lado em Lida, Pedro é chamado e alguém que estava paralisado é curado. No final do capítulo 9, na própria cidade de Jope,
uma menina chamada Dorcas, Tabita, morre, Pedro é chamado, Pedro ora e ela ressuscita. Uau! Incrível, fantástico! Deus, o que é que tu vais fazer mais? De tal maneira estavam a acontecer coisas incríveis ali naquela cidade em Jope que Pedro ficou ali, pediram a Pedro para ele ficar ali alojado, na casa de um homem chamado Simão. Sim, e Pedro ficou ali. Agora, o capítulo 10 diz, havia em Cesareia, a 60 km e 14 horas agora de distância, não é? Um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Um homem que era responsável por 100 soldados romanos. Um homem que representava, de certa forma, em muitos casos, o inimigo. Que tinha como tarefa estar a controlar dificuldades que houvessem naquela região. Sim. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Algo estava a acontecer ali com Cornélio. É incrível como Deus às vezes está a usar pessoas que o apóstolo Pedro não sabia, mas algo estava a acontecer ali. Ele dava muitas esmolas ao povo e ele orava continuamente a Deus. Deus estava a mexer naquele homem e havia algo ali que estava a acontecer. E diz que, a certa altura, por volta das 3 da tarde, Cornélio estava a orar a Deus. Um hábito fantástico, não é? Um hábito fantástico. E teve uma visão. E um anjo falou com ele. E disse, Cornélio, o que é, Senhor? O que é, Senhor? Imaginem, Cornélio, o que é, Senhor? As tuas ofertas e orações subiram aos céus. E foram ouvidas por Deus. Uau! E depois o anjo fala diretamente com ele, sobre ir ter com um homem, mandar alguém ir ter com um homem chamado Pedro, muito específico, que estava alojado também, Simão Pedro, numa casa de Simão, na cidade de Jope. Então aquilo que Cornélio faz, desde logo, é encarregar alguns dos homens, escolher alguns dos melhores e encarregarem para ir em direção àquela cidade a ter com Pedro. Do outro lado, também com um hábito fantástico e enraizado de orar, ali estava Pedro, alojado na casa do Simão, na cidade de Jope, diz num sítio virado para o mar, espetacular, grandes coisas a acontecer e pronto para comer. Também um bom hábito. Diz que ele estava à espera de comer e sobe ao quarto para orar, e enquanto sobe ao quarto para orar, entra em êxtase e tem uma visão. Tem uma visão em que os céus estão abertos e há um lençol que desce dos céus, e sobre aquele lençol com toda a espécie de quadrúpedes, de aves dos céus, de répteis. E Deus fala com ele e diz, mata e come. Naquela altura isso era algo que para os deuses era impossível. E como sabem, Pedro tinha essa tradição judaica. Sim, naquela altura havia uma separação entre aquilo que eram os judeus e os gentios. E havia algo que Deus queria estar a falar com Pedro. Pedro responde, para não estar a dizer as neiras, o que é que ele diz? Ele diz, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez, não chame ao impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. É interessante como várias coisas acontecem 3 vezes com Pedro, não é? Como o próprio Jesus tem. É incrível a graça de Deus para connosco. Não é? Um homem que estava a ser tremendamente usado, mas Deus queria falar algo específico ali para Pedro. Então, enquanto Pedro ainda estava a tentar pensar sobre aquela visão que Deus lhe tinha dado, aqueles homens estão a chegar e penso eu que Pedro se apercebe, correto? Ora, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você, levante-se e deixa, não hesitem em ir ter com eles, pois eu o enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Aqueles homens começam a explicar o que é que tinha acontecido com Cornélio, um homem temente a Deus, que orava a Deus, tinha tido aquela visão do anjo, o que ele tinha dito, sim, e então o que é que Pedro faz? No dia seguinte, não sei se a caminhar, não sei se a cavalo, pega em várias pessoas e ele vai em direção a Jope. Sim, ele decide responder. Agora, à espera de Pedro, provavelmente já seria para passar um dia e tal, estava não só Cornélio, mas a Bíblia diz que também a sua família.
Cornélio sabia que algo estava a acontecer, que sabia que algo diferente ia acontecer. E então, à espera de Pedro, estava aquele centurião romano, aquele homem que tinha como missão, que muitas vezes era visto até como inimigo, aquele homem supostamente duro, como mandava um regimento dos exércitos, mas que a quem Deus estava a falar. E que Pedro não fazia a mínima ideia que ele estava a falar com ele. Será que Deus tem pessoas assim para nós falarmos? Será que Deus está a falar nestas semanas com pessoas que nós nem sequer desconfiamos que está a falar? Eu acredito que sim. Eu acredito que há, e por cima nesta semana de Páscoa, que haverá pessoas com quem que Deus tem preparado e que está a mexer, e que está a trabalhar, e que está, até que poderão vir a conversar connosco. Tens essa expectativa? Deus pode fazer isso. E então, Pedro vai ali com aqueles homens e entra na casa. Cornélio prostra-se aos pés do apóstolo Pedro. E Pedro diz, não faças isso. Eu sou um homem como tu. E quando Pedro chegou lá, estavam bastantes pessoas, estávamos no versículo 27. E Pedro diz isto, vou ler. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, porquê é que vocês me mandaram buscar? Cornélio explica. E Pedro responde aquilo que é o meu versículo dos meus favoritos. Versículo 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Agora percebo como é incrível. Um homem que tinha visto uma miúda a ser ressuscitada. Um homem que tinha visto cura. Já vimos tantas coisas incríveis, mas parece que Deus tinha algo que significava quebrar preconceitos. Quebrar aquela ideia de anos e anos de que o Evangelho era para os judeus, ou da tradição judaica, e depois ao aceitar e ao seguir a Jesus, parece que havia algo ainda para resolver no apóstolo Pedro. O homem que estava a ser usado tremendamente. Irmãos, quantas coisas nós precisamos de resolver? De certeza, é pela graça. Há muitas, com certeza. Nós precisamos ter esse coração aberto, como o Pedro teve, para que ele possa quebrar os nossos preconceitos. Para que ele possa quebrar os nossos hábitos, se eles estiverem a impedir alguma coisa. Que ele possa impedir, ele possa quebrar as nossas ideias pré-concebidas, sejam elas quais forem. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E depois Pedro prega a mensagem do Evangelho e a conclusão é incrível. No final do capítulo 10, versículo 44, diz: enquanto Pedro ainda estava a falar estas palavras sobre o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, os não-judeus, pois os ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Que história incrível! A história que marca a passagem a ida do Evangelho para os gentios. Já tínhamos visto o eunuco etíope, algo maravilhoso. Aqui vemos o apóstolo Pedro, um homem tremendamente usado, Deus a quebrar algo que era um género de tradição, preconceito, com toda a sua graça, com todo o seu amor, com todo o seu poder, e assim levar o Evangelho a um centurião romano. E de repente, o Evangelho a chegar aos gentios. De tal incrível é aquela história, que depois no início do capítulo 11, tu vês que Pedro é chamado até por alguns dos outros discípulos, ficam a saber do que estava a passar e ficam de certa forma incrédulos, ou até criticam Pedro. Mas Pedro explica de tal forma, de maneira poderosa, que eles não podem negar aquilo que Deus tinha feito. E assim o Evangelho chega aos gentios, assim o Evangelho chega a pessoas como tu e eu,
Deus a usar um homem que já tinha sido usado poderosamente como o apóstolo Pedro, quebrando um hábito, uma tradição, algo que ele achava que devia ser assim, falando com ele. E algo incrível acontecer. E Cornélio e a sua família e aqueles que estavam ali a receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma família completamente salva. O que é que acontece logo a seguir? Eles recebem o Espírito Santo e o que é que Pedro diz? O que é que os impede de serem batizados? Eles são batizados ali. É incrível. É algo que nos deve fascinar. A maneira como Deus age. Devemos aprender nesta história, como tenho estado a falar, até com o próprio Cornélio, com a sede que ele começou a ter, com ouvir Deus, o seu hábito de oração. O apóstolo Pedro, deixar que Deus quebrasse nele esse preconceito, essa tradição, algo poderoso a acontecer ali. Sim, há muito que podemos aprender nesta história. Agora podemos aprender sobre o nosso Deus, que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus que fala e quer falar. Ele é um Deus que quer quebrar todo o tipo de preconceito, de barreira que existe, porque Ele é o Deus que se quer dar a conhecer a todo o tipo de pessoa. Amém. E nós, às vezes, podemos limitar. Se o apóstolo Pedro estava a limitar, irmãos, será que às vezes nós podemos limitar? Eu falo por mim, às vezes sim. Sim. Às vezes sim. Ao apanhar esta história incrível aqui neste capítulo 10, como Deus usa um homem que já estava a ser tremendamente usado, o que é que nós podemos estar a pensar na prática? Sim? Reparem que no tempo da oração, Cornélio ouviu Deus. No tempo da oração, Pedro ouviu Deus. E a minha pergunta, a minha primeira aplicação prática desta história é: estás a ouvi-lo? Estás a passar tempo para ouvir? Estás na expectativa que Ele quer falar contigo? Porque o nosso reino, este é um reino em ação, porque nós temos um rei, um Deus que fala connosco, que quer falar connosco. Ele quer falar contigo. E quer falar comigo. Será que tu tens essa expectativa que Ele te quer usar? Estás a conseguir deixar tempo de parte, esse bom hábito, para passar tempo a orar? Passar tempo de qualidade com o teu Pai, que quer falar contigo. Porque quando nós tomamos esse tempo, irmãos, Ele vai falar connosco. Estejamos nós dispostos a ouvi-lo. Ele vai falar connosco. Ele quer falar connosco. Eu acredito que mesmo durante esta semana, estávamos a orar hoje de manhã na oração, Ele quer desafiar-nos com encontros específicos, com pessoas específicas, com os Cornélios daqui desta cidade, de Lousada, de Val de Sousa. Vamos fazer por nesta semana até tão especial, passar tempo de qualidade com o nosso Pai. A outra pergunta é: estamos dispostos a fazer a caminhada? Que barreiras é que nós estamos a colocar? Será que estamos dispostos a quebrar as nossas rotinas, irmãos? Sabem, é que às vezes as rotinas... Foi fácil sair do lugar. Quem é que mudou imenso de lugar? Levantei o braço. Foi para o outro lado. É pela graça, irmãos. Quem é que se manteve no mesmo lugar? Também é pela graça, irmãos. Sim, mas acredita, ao pensar sobre isto, é quase como que um mexer profético. Eu acredito mesmo especialmente para esta semana. É por toda a nossa vida. Mas Deus quer desafiar a quebrar rotinas que tu estejas enraizadas. Será que há algum tipo de pessoas que Deus quer quebrar algum tipo de preconceito? Com quem é que Deus quer que tu fales? Onde é que Ele quer que tu vás? Sim? Será que tu tens te habituaste de tal maneira, mesmo, por exemplo, se fosses como eu, que tive uma tradição católica em que ser cristão era ir à igreja ao domingo, assistir, ouvir e depois no final ir embora e estava feito? Será que tu precisas de quebrar isso? Será que precisas que Deus quebre isso? E que te dê essa expectativa de que é muito mais, é o teu dia-a-dia, é vida e vida abundante com Ele? Quem é que Deus está a preparar para falares esta semana? Será que vem algum nome à tua mente? Desafio, 10 segundos.
Quem é que será que Deus está a preparar? Sim. Pedro, podes avançar, Beatriz. Estava nesta cidade, Jope, uma cidade fantástica. Ali até a casa é uma fotografia da casa de Simão, o lugar onde ele estava. Coisas incríveis estavam a acontecer ali naquele lugar, naquela cidade, uma cidade à beira-mar. Mas Deus falou diretamente com ele que havia, e ele foi usado. E foi em direção a outra cidade, Beatriz, podes colocar ali. Também a podes visitar. Estas são imagens atuais, imagens reais, de um episódio relatado na Bíblia real. O mesmo Deus que está a preparar agora, que tem boas obras para nós. Sim? Quem é que Deus está a preparar? Pode ser alguém do outro lado, pode obrigar a uma caminhada grande, pode ser uma caminhada pequena. Estava a sentir ao preparar que pode ser a pessoa ao teu lado. Pode ser o teu marido, por quem tens orado vez após vez. Pode ser o teu pai, por quem tens orado vez após vez. Pode ser um dos teus filhos que está afastado, que tens orado vez após vez. E sempre Deus a dizer, vai e volta. Vai e fala. Sabem? Eu tenho exemplos disso. Durante anos oramos pela minha irmã. Onde é que ela está? Mudou de sítio. e depois de ouvir a Jesus, e nada parecia estar a acontecer, mas Deus estava a falar com ela e nós nem sequer sabíamos que Deus estava a falar com ela. E simplesmente aconteceu uma altura em que estávamos lá. E fomos. E ela então falou connosco sobre, olha, que horas é que é a reunião de domingo, eu preciso de ir. Ora, irmãos, eu gostava que no final orarmos especificamente sobre isso, sim? Sabem, esta distância que o Pedro percorreu foi uma distância física, mas também uma distância espiritual. Não é? De Deus a dizer, não, quebra preconceitos, Pedro, o Evangelho é para todos aqueles que temem a Deus. Foi uma distância incrível de percorrer para eles, não ignorem isso, porque ele tinha algo tão enraizado. E Deus sabia isso, é pela graça, irmãos. Ele também sabe isso em relação a nós. Foi uma distância de tal maneira incrível, que são poucas os episódios que eu acho que são assim. Agora, há uma distância que é muito mais incrível do que nós estamos a celebrar, que é a distância que o nosso Rei Jesus percorreu. Ele deu tudo o que havia a dar, sabem? Uma das partes mais incríveis desta passagem, não ali de propósito há um bocado, é Pedro a falar para o Cornélio e para a família ali, a partilhar o Evangelho. Vejam, versículo 36. É isto que ele diz sobre o nosso Rei Jesus. Ele diz, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, é isso que vamos estar a celebrar, não é? No próximo domingo. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que se designaram de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crer recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Tão grande o seu nome é. Ele percorreu a distância. Nós percorremos, ele nos desafia a percorrer as distâncias, a quebrar os preconceitos, mas ele percorreu a distância, deixou o céu, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele cumpriu a distância. Aquele que nunca pecou foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, para que eu e tu pudéssemos ter acesso ao Pai. E não só ele fez isso, sabem, tinha uma passagem preparada para o fim e estava na dúvida, acabou de usar. O Pedro deu uma parte no início, senti Deus a confirmar, então eu vou ler. Paulo fala um pouco sobre isto, até abordando a questão dos judeus e dos gentios, em Efésios 2. Então eu gostava de ler um pouco dessa passagem. Efésios 2,
1 até 13. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Este era o nosso estado. Mortos e espiritualmente mortos. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Nós nunca iríamos conseguir cumprir essa distância. Completamente separados, merecedores da ira. Todavia, como já foi lido aqui, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele não só nos salvou, depois diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para connosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos o quê? O que é que diz? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a distância para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Reparem, Paulo ainda diz o seguinte: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Que nós vamos estar a celebrar continuamente, e na sexta-feira vamos estar a celebrar o seu sangue derramado para a redenção dos pecados de todos aqueles que creem no nome dele, para podermos receber vida e vida eterna e a sua ressurreição. Ele que preparou boas obras para nós praticarmos. E agora deixem-me dizer uma coisa: que boas obras são essas? Será que não são pessoas? Será que não são de levarmos esse Evangelho a pessoas? Quais são as boas obras que Ele tem para nós praticarmos? Beatriz, podes só pôr um último slide? Porque Ele é um Deus que fala, transforma, mas Ele nos chama para caminhar com Ele. Este é o percurso que vai de Santa Luzia, que é a casa do Miguel da Jéssica, até à Avenida Gaspar Baltar, que é onde ele mora. Sim? E foi o percurso, eu não sei se ele foi a pé ou se ele foi de outra coisa, que o Miguel fez há anos atrás. Provavelmente não. quando falou comigo. Quando eu, depois de estar no Kids Club, deixei de ter contacto com as pessoas da igreja, estava separado há anos, e ele foi caminhar pela cidade, passou ali pelo Sameiro e achou que podia ser. Sabem, também ia colocar ali, estava a perguntar ao Hernani onde é que era o Albano Magalhães. Onde é que anda o Hernani? Também mudou de sítio, Hernani. Onde é que era o Albano Magalhães? Sim? Ali no centro da cidade. Não tem que ser uma caminhada grande, irmãos, pode ser uma pequena. Mas ali, através daquela caminhada e entrada no Albano Magalhães, Deus transformou um homem e transformou uma família. Quase como ali a família de Cornélio. A pergunta é, para nós, esta semana: que obras, quem é que Deus tem para nós sermos usados? Será que Ele está a falar? Será que existe essa sede? Não deixemos limitar. Sonha, pensa, e pede a Deus, ajuda-me a quebrar qualquer tipo de preconceito e a caminhar. Esta semana, irmãos e irmãs, o desafio é está na expectativa. Ouve o Pai. É uma semana onde muita coisa está a acontecer, é a semana antes da Páscoa. Vamos estar na expectativa de que Deus vai estar a mexer no coração de pessoas à nossa volta.
E vamos estar alerta. E vamos estar na expectativa para que Deus nos possa usar. Quem sabe é a caminhada que vai mudar a vida de alguém à nossa volta. Quem sabe é a conversa que vai mudar. Mas Deus escolheu-me, a mim e a ti, se tu crês nele, para realizar as boas obras. E eu sinto que Ele quer quebrar em nós algo. E quer nos mostrar algo a alguém. Eu sinto que não há ninguém. Vamos ficar em pé, pode ser? Vamos responder. Eu gostava até de orar por todos nós, pode ser? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça para connosco. Senhor, nós te agradecemos porque tu fizeste a viagem das viagens, tu te entregaste a ti próprio, Jesus, naquela cruz, para que nós possamos ter vida e vida abundante. E tu preparaste boas obras para praticarmos, Senhor, inclusive nesta semana, antes da Páscoa. Senhor, eu oro que possas colocar a arder no nosso coração. Fala connosco, Senhor, seja em sonho, seja em visão, seja através da tua palavra. Cada irmão que aqui está, Senhor, se há algum tipo de preconceito ou de hábito que precisarmos quebrar, quebra isso em nós, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Sabemos que a tua vontade é a melhor. Senhor, eu oro que tu nos capacites, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa mover ainda agora, Senhor, em nossa mente, no nosso coração, e dá-nos pessoas, Senhor. Eu oro mesmo que a tua poderosa graça estejas a mexer, Senhor, em pessoas à nossa volta, Senhor, aqui em Penafiel, Lousada, no Vale de Sousa, Senhor. E capacita-nos para levar o teu Evangelho, Jesus, para levar a tua palavra a estas pessoas, em palavra e em poder, Senhor. Capacita cada um de nós. Senhor, considera, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Senhor, eu oro pelo teu Espírito Santo, pela tua graça. Tu movas em cada um de nós, Senhor. Se há pessoas que estão na nossa mente, eu oro, Senhor, desde já que tu fales com elas, Senhor. E se alguém até que está aqui hoje, Senhor, e que não te conhece, Jesus, ou até que tem tomado uma decisão e ainda não foi batizado, eu oro, Senhor, que tu possas desafiá-lo a Ele, como tu fizeste ali. Que o teu Espírito possa mover, Senhor, e que haja batismo, Senhor. Que tu possas convencê-lo que é a melhor coisa para a vida dele, Senhor. Crerem no teu nome e serem batizados, Senhor. Senhor, abençoa esta semana, onde celebramos a vitória das vitórias. Que isso possa estar de tal maneira no nosso coração de alegria, que possa transbordar para aqueles que estão à nossa volta, Senhor, e que possa causar conversas, Senhor. Como o próprio apóstolo Pedro, Senhor, dizia, que outros possam perguntar a razão da nossa esperança. E ajuda-nos, Senhor, a levar o teu Evangelho com coragem àqueles que nos rodeiam, Senhor. Mesmo àqueles que têm rejeitado, vez após vez. Capacita cada um aqui, Senhor, para a tua honra e glória. Nós pedimos. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Amém.